Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o encontro que o Senhor Jesus teve com a mulher de Samaria. Se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4. Nós vamos ler apenas os versos do 20 até o 24. Amém? Está escrito assim: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém, amados? Louvado seja Deus por essa porção das Escrituras nessa manhã, e que nós possamos louvar o nome do Senhor através dessa ministração. Amados, aqui foi o encontro do Senhor Jesus com essa mulher samaritana, e nós sabemos pela história, das Escrituras, que os judeus, eles não tinham um bom relacionamento com os samaritanos. Então, os samaritanos, eles construíram um templo para eles no Monte Gerizim, enquanto Deus tinha escolhido Jerusalém para ali fazer a sua adoração. E disse a mulher ao Senhor aqui, nossos pais adoraram neste monte. Ela estava se referindo a esse Monte Gerizim. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Nós vemos aqui, amados, um impasse, entre aqueles que iam para o Monte Gerizim e aqueles que iam para Jerusalém. Jesus, ele passou por Samaria, não que necessitasse passar por ali, amados, mas ele passou com certeza para poder tirar do coração, da mente daquela mulher, uma doutrina errada, um pensamento que não era realidade. Então ele precisava converter, ele precisava trazer, delinear novamente o princípio da adoração no coração daquela mulher. E então Jesus falou para ela: mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, crê-me que nem neste monte, nem em Jerusalém. Quer dizer, olha, nem lá em Jerusalém e nem aqui nesse monte que você está se referindo, que é o Monte Gerizim, que se adorarão, o Pai. Vós adorais o que não sabeis, Jesus falou. Nós adoremos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ora, amado, Deus escolheu essa nação, para fazer dela um canal de bênção e de salvação para a vida eterna. E eles tinham que aguardar a vinda do Senhor. E os judeus não creram quando Jesus veio. Jesus tentou falar com eles acerca do caminho, da verdade, da vida, mas a incredulidade deles, a soberba, a arrogância, o posicionamento religioso em que eles se encontravam, fez ali um véu, na mente, nos olhos daqueles homens na época, que não o receberam como Senhor, como Salvador, como aquele que era prometido pelo Pai desde o princípio dos tempos. Então, Jesus aqui estava dizendo para aquela mulher que a salvação, ela vinha dos judeus, ela vem dos judeus. E ele falou: mas a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, veja bem, aqui há um posicionamento em Cristo, que o Senhor falou, mas a hora vem e agora é. Por que ele disse agora é? Porque o Senhor veio e estava ali presente. O próprio Filho do Deus vivo estava na terra, então agora é. Por que agora é? Porque os verdadeiros adoradores, né? O Pai estava procurando, através do seu Filho amado Jesus Cristo, os verdadeiros adoradores, aqueles que adoravam em espírito e em verdade. Deus nunca, amado, olhou aparência, olhou posição, olhou denominação. No dia que nós partimos dessa terra e estivermos no tribunal, estivermos diante do nosso Deus, o Senhor não vai perguntar para nós de onde você veio, qual a sua denominação, quem é o seu pastor, né? Como é que você congrega, se reúne. Deus não vai fazer essas perguntas, amado. Deus vai simplesmente ver o posicionamento dela em Cristo, né? Se ela estava em Cristo, se ela creu no Messias, se ela recebeu o Espírito Santo, se ela se batizou e agora faz parte do corpo de Cristo na terra. É assim que Deus vai dividir, vai separar, né? Quando nós nos batizamos para dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus falou, né? Batizando-os, ide, pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quer dizer, para dentro do Deus triuno, para dentro do Deus que criou todas as coisas, o Deus que tudo pode. Então essa introdução no Deus triuno é que ia trazer, amados, o Espírito Santo para fazer a mudança e transformação. E o primeiro passo para a pessoa estar o adorando verdadeiramente era crer em Jesus, conforme ele estava explicando ali. E o próximo passo, com certeza, para iniciar essa caminhada e a pessoa receber, né, de Deus, seria o Espírito Santo, que aqui nesse momento João teve uma visão e ele relata para nós a visão do Espírito Santo sendo introduzido ali, né? Amados, nós adoramos em espírito e em verdade, e o Pai procura todos os que adoram em espírito e em verdade. O Pai, ele não quer posicionamentos, né? Não é religiões diferentes, uma é maior ou melhor do que aquela, não. Bom, santo e melhor dos melhores, maior dos maiores é o nosso Deus, é o nosso Criador. E Jesus Cristo, ele veio trazer e converter as pessoas novamente a um princípio de adoração verdadeira, né? E onde ele era o início de todas as coisas para esse novo e vivo caminho. Por isso ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E disse ainda, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Quer dizer, através de Cristo, apenas através de Cristo, nós podemos andar em Espírito. E no Espírito nós podemos receber a força, nós podemos receber a energia. Nós precisamos ser fortalecidos para vencermos os dias maus, vencermos as tentações, vencermos esse mundo que está em trevas. Amados, quantas vezes nós nos sentimos fracassados, né? Nós nos sentimos sem vontade, desanimados, e começamos a pensar, para mim não tem jeito mais, porque eu não consigo firmar os meus passos, para mim não tem jeito mais. E mesmo nesse posicionamento, nós continuamos indo, né, buscar, amados, aquilo que não é Deus, muitas vezes, para poder nos iluminar, nos saciar
e nos conduzir àquele renovo que nós necessitamos, a força que nós precisamos. Mas a única coisa que nós precisamos, amados, é do nosso Senhor, é de estarmos em Deus. Precisamos do renovo que o Senhor trouxe para nós, né? Precisamos de frequentemente estarmos adorando, invocando o seu nome em toda e qualquer situação. Deus, ele pode entrar em toda e qualquer situação. Não permita o inimigo falar em sua mente ou mentir, sabe? Através de pessoas ou situações, para que você não se sinta digno de pedir ao Senhor para entrar nessa situação difícil, às vezes, que você está vivendo, nessa situação de incômodo, nessa situação de sofrimento. Deus, ele veio para nos trazer libertações e veio para desfazer as obras do diabo sobre a nossa vida. E ele veio para nos renovar a nossa fé, numa fé verdadeira, trazendo para nós uma salvação e uma vida abundante. Uma vida abundante, amados, é uma vida em que só ele pode entrar e nos dar, porque ele precisa restaurar o que foi destruído primeiro. E o Senhor, ele sabe como fazer isso, porque ele que nos criou, né? Cada célula do nosso corpo, cada parte da nossa pessoa, né? Foi ele que fez. Então, ele e mais ninguém pode entrar. E como que ele entra nas nossas vidas hoje? Pelo Espírito. E a palavra, o Espírito é um, diz o Senhor. Ele declarou isso. Eu, o Pai e a palavra somos um, né? E ainda falou, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Quer dizer, receba vida, receba poder de restauração, receba poder através da minha palavra, a reestruturação da sua vida, a cura, a libertação. Então nós temos que buscar para discernirmos no mundo espiritual a palavra de Deus. Por quê? Porque nós somos combatidos todos os dias, amados. E nós, às vezes, estamos propensos a ser enganados pelo inimigo das nossas almas. Então, nós temos que ter discernimento. E para nós termos discernimento, precisamos conhecer o Senhor. E conhecer, amados, significa diligentemente eu procurar intimidade com esse Deus, né? Conhecer um posicionamento para não cair nas tentações do inimigo, nas suas mentiras, nos seus enganos. Então, nós temos, quando Jesus, um exemplo disso, quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo para poder ser provado no Monte das Tentações, ali ele esteve 40 dias e 40 noites sendo tentado. Amados, e ali ele combateu a tentação apenas com a palavra, com o conhecimento da verdade. E isso, amados, nós temos que buscar para nós, porque apenas com o conhecimento da verdade nós temos discernimento. E quando nós declaramos essa verdade, nós combatemos um bom combate diante do nosso inimigo. E ele não pode mais parar diante de nós, nós tendo a verdade em nossa boca e em nosso coração, crendo e não duvidando naquilo que Deus diz a nosso respeito, naquilo que Deus diz acerca daqueles que andam nele em espírito e em verdade, naquilo que ele prometeu àqueles que permanecerem fiéis a ele. Essa fidelidade, amados, não quer dizer perfeição, porque não há nenhum justo sequer, nenhum homem, nenhum ser humano criado que seja perfeito na sua vivência e convivência
com as pessoas, né? Mas nós temos um coração onde o Senhor fez um altar para que Ele habite. Então, um verdadeiro altar de adoração que Jesus Cristo está introduzindo nesse momento, aquela mulher de Samaria, era que ela andasse em espírito, né? O espírito que Deus colocou dentro de nós e que está em nós, ali é o altar do nosso Deus. Então nós o introduzimos, Ele como nosso Senhor, como nosso bom pastor, e nós temos nele aquele que pode nos conduzir na nossa vida cotidiana e em todos os caminhos que nós estivermos passando, nas nossas dúvidas, nas nossas tristezas. Então, amados, nós temos que confiar que Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O que é a verdade? A palavra é a verdade. A palavra é o que Deus deixou para nós seguirmos e nos orientarmos através dela. Então, amados, como que vamos discernir as pregações? Como que vamos discernir aquilo que chega até nós? É pelo conhecimento da palavra. Então, lá em Oséias, nós vemos, em Oséias 6, capítulo 3, nós vemos lá Deus falando, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Ali, Oséias foi tomado pelo Espírito Santo, né? Pelo Espírito do Senhor. Ele era um profeta e foi tomado pelo Espírito do Senhor. Quando ele disse essas palavras ao povo, o povo transgredia, o povo caía, o povo idolatrava outros deuses do mundo. O povo estava desviado e cometendo muitas maldades, muitos pecados. E por quê? Porque lhes faltava conhecimento. Isso é o que Deus nos diz, o que estava acontecendo com a nação de Israel naquele tempo, né? E Jesus, ele confirmou isso quando ele veio. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, conhecer a Deus, como Deus precisa ser conhecido, amados, é muito importante para que possamos ter discernimento espiritual e a quem nós entregamos a nossa vida, a quem confiamos o nosso viver e a quem nós devemos seguir. Então, quando Oséias ministrou isso ao povo, conheçamos e prossigamos conhecer a Deus, o Senhor, ele logo em seguida ele diz, como a alva será a sua saída. O que significa isso, amados? Quando nós entramos para aprender algo, quando entramos numa escola secular, né, e nós escolhemos a profissão que vamos seguir, nós temos passo a passo níveis diferentes de conhecimento, de sabedoria e de entendimento, de compreensão acerca daquele assunto, né, daquela profissão. Então nós saímos daquele curso, né, com cargas de sabedoria, de entendimento. E assim nós quando entramos na presença do Senhor e entramos para conhecer o Senhor através daquilo que está escrito, entramos na presença de Deus para conhecê-lo, orando, lendo, estudando as Escrituras, meditando nelas dia e noite, que é o que o Senhor nos manda fazer, orando em todo o tempo, meditando em todo o tempo. Então, como a alva será a nossa saída? Como a alva, como luz, nós saímos para o nosso dia a dia. Como luz, nós saímos para um relacionamento. Como luz, nós saímos para nós darmos um bom testemunho, um testemunho de que Jesus é o Senhor, né? E Ele virá a nós. Se nós andarmos no mundo como luz, Ele virá a nós, né? E fará descer sobre nós a chuva serôdia, diz as Escrituras, né? A chuva que rega a nossa terra, quer dizer, que faz com que nós
sejamos frutíferos, que nós sejamos abençoados, que nós tenhamos fartura, né? Se nós formos numa lavoura, mas onde a chuva não caiu no tempo, na hora certa naquele ano, nós vemos que a plantação vai sair mirrada, ou ela vai queimar-se pelo sol, ou ela não terá força, não dará bons frutos, os frutos não serão doces nem agradáveis. Então nós precisamos da chuva serôdia sobre nós, dessa chuva que vem da virtude, do poder de Deus, da presença dele conosco, das bênçãos do Senhor para a nossa vida. Então eu convido os irmãos nessa manhã a se voltar para o Espírito com sinceridade. Em verdade aqui significa isso, com sinceridade, né? Com compreensão, dando a ele um culto racional, um culto cheio de entendimento, que ele é a nossa única, né, saída para uma vida iluminada, uma vida eterna, uma vida de glória no céu. Não existe outra saída desse mundo, mas para termos a glória com Deus Pai, se não passarmos pelos ensinamentos do nosso Mestre. Então precisamos aprender, precisamos crescer, precisamos estar maduros, precisamos estar conscientes, dando a Deus um culto racional. Precisamos deixar de ser meninos, né? Precisamos deixar de ser inconstantes por falta de entendimento, levados por toda sorte de doutrina que se vê no mundo hoje. Por quê? A palavra do Senhor, ela é única e ela é verdadeira. Deus não tem dois pesos e duas medidas. Então, se você conhece a palavra, se você conhece a Deus como o Senhor precisa ser conhecido, você estará firme na rocha. Você estará livre, né, de sucumbir diante de qualquer temporal. Você estará caminhando seguro, debaixo da sustentação, da bênção, da cobertura, da proteção do seu Pai, do Pai Celestial. Amém, amados? Eu espero que vocês gostaram dessa ministração sobre essas verdades. Não busquemos, amados, ser orgulhosos ou até termos rivalidades com nossos irmãos dentro do nosso coração, como se pertencer àquela ou a essa, né, denominação fosse alguma coisa. Não, não é. O que faz a diferença, amados, é nós estarmos em espírito, andando na verdade, praticando as boas obras que o Senhor nos ensina a fazer, né? Que nós sejamos fiéis a Ele, que nós sejamos conscientes de que dele é que vem a nossa salvação. Nenhum outro morreu por nós, pagou um preço caríssimo pelas nossas almas. Então a ele nós devemos fidelidade. Então, amados, vamos buscar o Senhor, né, de todo o nosso coração, invocando, né, em espírito e em verdade, o nosso coração, invocando, pedindo e autorizando, permitindo que Ele entre na nossa casa, na nossa vida, falando para Ele em sinceridade tudo aquilo que nós sentimos, estamos atravessando, para que Ele venha até nós e nos cure e nos liberte e nos faça pessoas melhores. Só Ele pode trazer a transformação que necessitamos. Amém? Fiquem na paz de Deus. Tenha uma boa semana, né? Porque essa ministração é apenas aos domingos, no primeiro dia da semana. Estou orando a Deus para que Deus prepare a minha vida para que eu possa me dedicar mais ao Senhor. Mas todos temos que lutar, trabalhar para o nosso pão. Então, amados, eu gostaria que os irmãos compartilhassem essa palavra, se inscrevessem para dar força ao nosso canal, para nos ajudar, né, a promover o conhecimento da verdade, o conhecimento da presença e da realidade de Deus disponível a todos, né, pela fé
nós somos salvos pela fé e somos salvos para boas obras. Então, amados, distribuem, compartilhem, inscrevam-se, dê o like, me ajude para nós conquistarmos mais vidas em espírito e em verdade, amados. Nós não estamos falando aqui de nenhuma religião, de nenhuma denominação, mas estamos falando do Senhor. Nós estamos falando da graça de Deus que nós recebemos, não porque nós merecemos, mas que o Senhor nos amou imensamente e veio trazer para nós. Amém? Deus seja louvado.